Até quando devorar pela conversão de alguém? Essa foi uma pergunta aí trazida para respondermos. E vai ser bem interessante nós falarmos, né, sobre essa pergunta, porque pode acontecer para muitas pessoas, né, de estarem orando por alguém para sua conversão durante vários e vários anos e a pessoa, né, vê que está praticamente impossível aquela pessoa se converter, não há nenhuma evidência aparentemente de que aquela pessoa possa um dia se converter. Então vamos falar um pouco sobre essa questão, né, e vamos entender, né, como que a Bíblia fala sobre essa questão de como que deve ser a nossa oração. Bom, lá em Romanos 10, capítulo 1, depois que Paulo fala ali sobre a eleição de Deus no capítulo 9, no início do capítulo 1, Paulo ele vai falar que a oração dele era para a salvação dos seus compatriotas da nação de Israel. E ali é interessante, né, porque a evidência que Paulo tinha, enquanto ele pregava, de que os judeus iam continuar resistindo ao Evangelho, né? Paulo fala ali que eles têm o zelo de Deus, mas eles não têm o entendimento. Então é muito interessante nós pararmos para pensar sobre esse texto, porque esse entendimento é algo que apenas o Espírito Santo de Deus pode dar para a pessoa. Então, a salvação ela é uma obra sobrenatural, né? Quando o Espírito Santo revela Cristo ao coração daquela pessoa. Isso não tem nada a ver com um esforço humano, né? Algo que nós podemos fazer para converter aquela pessoa. Essa obra não é nossa, né? Essa é uma obra única e exclusivamente do Espírito Santo. Agora, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ali há uma ordem para nós, né, de que nós devemos orar sem cessar. Orai sem cessar, está escrito ali em 1 Tessalonicenses 5,17. E é muito interessante, né, porque nos dias de hoje nós estamos acostumados a pensar na oração muitas vezes apenas como pedidos a Deus. E na Bíblia nós vemos que a oração, na verdade, dentro dela pode ter várias outras coisas, ou podem ser orações específicas, por exemplo, de apenas adoração a Deus, né? Um elemento que pode estar na oração. Nós vemos também na Bíblia orações com ações de graças, né? De agradecimento, orações de agradecimento. Nós vemos orações, por exemplo, na Bíblia de confissão de pecados. E, claro, também nós temos orações em que nós trazemos os nossos pedidos e nossas súplicas a Deus. Então, a oração, né, ela é, se a gente for resumir, ela é o combustível da nossa vida cristã. Então, né, a oração ela precisa permear tudo que nós fazemos e ela deve conter esses elementos, né, elementos de adoração, elementos de ações de graças, elementos de confissão, né, e também os nossos pedidos, né, e é muito importante, dentro desses pedidos, orar pela salvação de alguém. Agora, até quando, então, nós devemos orar pela salvação de alguém, né? O mandamento bíblico que nós temos é orar sem cessar. Então, pode ser que, às vezes, você esteja orando ali por aquela pessoa, sei lá, 20, 30 anos, e você não acredita que aquela pessoa vai se converter baseado naquilo que você olha, nas evidências que essa pessoa dá, né? Mas o nosso papel como cristão é continuar orando, porque aquilo que para os nossos olhos pode ser algo impossível, essa pessoa nunca vai se converter, né? Pelo jeito que ela pensa, pelo jeito que ela age. Aquilo que para nós pode ser impossível, para Deus não é. Então, a salvação ela é algo sobrenatural, né? E quando Deus quer revelar Cristo ao coração da pessoa,
não existe resistência nenhuma que a pessoa possa ter em relação a essa revelação de Deus. Quando Deus quer revelar Cristo, isso vai acontecer. Todas as resistências são superadas, né? Nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, a conversão de Paulo, né? Que ali em Atos, né? Quando Deus aparece para ele, Deus fala para ele, né? Dura para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Né? Se a gente for buscar ali o que significa aquela expressão no original, o que Deus está falando é mais ou menos o seguinte para Paulo: olha, você está resistindo, você está totalmente endurecido, mas agora chegou um ponto em que agora você não tem mais para onde ir, né? E aí é quando Deus se revela para o apóstolo Paulo. E quando isso acontece, né, o ser humano ele vai livremente ao encontro de Cristo, ele vai crer. Então, até quando nós devemos orar por alguém? Né? Enquanto essa pessoa existir, né? E enquanto nós tivermos vida, como cristãos nós precisamos continuar a orar, né? Porque mesmo o coração mais duro que possa existir, ele não é capaz de resistir à obra do Espírito Santo, né? E a oração, então, ela tem esse poder, né, de mover o Espírito Santo, né, fazer com que Deus opere na vida daquela pessoa, e aí, por mais dura que seja, a pessoa vai crer.